Direito. E no quadro Seu Direito desta semana, vamos conversar com o Dr. Welson Oliveira. Ele que é advogado, especialista em direito eleitoral. Muito bom dia, Dr. Welson. Seja bem-vindo ao Diálogo Franco. Bom dia, Danilo. Bom dia, Francis. É um prazer estar aqui. Bom, satisfação recebê-lo para que a gente entenda mais sobre o processo eleitoral deste ano. Dr. Welson, quais são as principais novidades em termos de legislação para as eleições 2022? Ananias, nós acreditamos que a principal novidade é exatamente o surgimento das federações partidárias. Como é que isso, de fato, vai influenciar no pleito eleitoral? Como é que vão ser as convenções partidárias de uma federação? Como é que vai ser a prestação de contas dessa federação partidária? Como é que vai ser o cálculo da proporcional nessas federações partidárias? Porque esse é o fenômeno novo das eleições de 2022. É o principal ponto. O TSE que, inclusive, confirmou a primeira federação essa semana, não é? Formada pelo PT, PCdoB e o PV. Exatamente. Então, ontem foi confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral, confirmando a última fase para que a federação partidária possa atuar como tal, e isso influencia bastante, Ananias, no tempo de TV, no tempo de rádio, influencia bastante nos recursos eleitorais do fundo eleitoral, na divisão desse fundo eleitoral junto aos candidatos que, porventura, venham a ser confirmados na convenção partidária. É um momento importante, é um primeiro passo para a mitigação desse número incrível que nós temos de agremiações partidárias, e também é um momento interessante para que a gente possa ficar atento como os candidatos vão se utilizar dessa federação partidária a seu favor. Doutor, em relação à federação partidária, que o senhor citou como uma das maiores novidades do pleito desse ano, como fica aquela questão da limitação de candidatos? Essa limitação fica à federação partidária ou a cada partido solo? Como é que fica essa equação dentro das legendas após a formação de uma federação partidária? Francis, ótima pergunta. Primeiro, a gente precisa entender que a federação partidária, ela tendo sido homologada pelo TSE, ela vale para todas as unidades da federação, ou seja, para todos os estados e para todos os municípios. Como estamos falando de eleições gerais, eleição nacional e eleição estadual, o que é importante? É importante a gente perceber que essa federação partidária, ela se torna um partido só. Ou seja, as vagas desses três partidos vão se restringir a um partido apenas agora, que vai ser a federação partidária formada por eles. Então, não há ampliação do número de cargos para deputado estadual, para deputado federal, para senador, nada disso. Essa federação partidária hoje, ela representa um partido político único, durante, no mínimo, 4 anos. Doutor, e como fica a destinação dos recursos para a campanha dentro da federação? Como é que vai ser o critério para a distribuição desse fundo eleitoral? Ananias, a tua pergunta é muito boa, porque eu recebo esse questionamento todo dia dos pré-candidatos. Doutor, como é que eu vou resolver isso? Doutor, com quem eu resolvo? A gente primeiro precisa analisar o quê? Como ficou definido, se isto ficou definido no estatuto ou não. Possivelmente, a maioria das federações partidárias não está estabelecendo critérios rígidos quanto a essa divisão. Ela deixa na mão do gestor máximo em cada estado. Então, cada pré-candidato vai ter que fazer o seu pleito junto à Federação Partidária Nacional e junto aos seus representantes no estado. Por quê? Porque cada federação ou cada estado vai ter autonomia para poder gerir esses valores vindos do fundo eleitoral, da maneira que entender. Então, ele pode destinar um maior recurso para aqueles candidatos que já estão com mandato, eles podem destinar recursos para certos candidatos que, porventura, venham estar melhor em pesquisas eleitorais. O único requisito obrigatório é aqueles 30% para o sexo feminino, no caso, que geralmente é o sexo que tem menos candidatos. Então, esse ponto ele é o único que é pré-definido e é porque é definido por lei.
Doutor, e já há algum indicativo de como ficará o cálculo das sobras, no caso das federações partidárias? No caso, Francis, é importante que a sobra ela seja avaliada caso a caso. Por que eu falo isso? Porque vai depender de quais federações partidárias de fato são homologadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então é interessante que esse cálculo da sobra ele seja feito baseado em previsões e que cada candidato vai ter por cada federação partidária, porque a gente precisa esclarecer o seguinte: coligações são possíveis somente majoritariamente, proporcionalmente não é. E o que acontece nas federações partidárias? As federações partidárias, trazendo ao conceito antigo, é como fossem coligações, só que coligações perenes, coligações que vão durar no mínimo 4 anos, e não somente para aquela eleição. Então, a sobra ela vai ser calculada como fosse uma coligação no ano de 2020, no ano de 2018. Só que agora a diferença é que esse partido vai valer por mínimo 4 anos, e não somente pelo período eleitoral. É importante o senhor falar isso, porque vale para essa eleição, vale para a próxima eleição dentro desse prazo. E aí, no decorrer desse processo, os eleitos, os deputados estaduais e federais eleitos na federação, ficam subordinados ao entendimento dessa federação, não é isso? Ou seja, eles não podem mudar de partido ou não podem até se posicionar politicamente em votações contra essa federação. Como é que vai ser esse pós-eleição, que também vai ser uma novidade agora inserido em uma federação? Denise, e complementando essas informações que você trouxe, de que ele não pode mudar de partido político, ele não pode se posicionar contra uma diretriz estipulada no estatuto, também a gente precisa verificar que as formações nas assembleias estaduais, a formação da mesa diretora nas assembleias estaduais, a formação da mesa diretora nos Congresso Nacional e no Senado, tudo isso leva em consideração o quê? O partido e agora a federação partidária. A gente tem um exemplo agora dessa semana da mesa diretora que houve uma mudança baseada exatamente nisso. O deputado que é a vice-presidente havia sido eleito pelo Partido Liberal e na janela partidária ele muda de partido. Então ele perde a cadeira por conta disso. E hoje a cadeira é do partido político e no caso vai ser da federação partidária. Isso também é relevante para a contabilidade dos suplentes de deputado estadual, deputado federal e dos senadores, porque a federação partidária ela se comporta, vou repetir aqui, como um partido político, ou seja, essa vaga é da federação partidária. E se por alguma razão esse deputado ou esse senador vier mudar de partido, ele precisa justificar junto à Justiça Eleitoral por que está saindo dessa federação partidária, porque senão ele pode incorrer em infidelidade e pode perder o seu mandato. Interessante, porque a gente vê a formação de blocos na Assembleia, na Câmara, para fazer essa composição da mesa diretora, das comissões técnicas nas casas. Com a federação, esse bloco já chega formado, né? Já chega. Aí ele... E além disso, influencia também na formação do executivo novo. Por quê? Porque o chefe do executivo vai considerar quem está na suplência que faz parte daquela federação partidária. Então, quem vai entrar é quem está na federação partidária. Entendi. Quando ele convoca um deputado eleito da federação, ele será substituído por um suplente da federação. Perfeito, Ananias. Exatamente isso. Não sabia dessa, não. Eu também não sabia, Ananias. E nesse período, doutor, de definição das pré-candidaturas, nós tivemos uma novidade aqui no Piauí. O MDB concentrou todas as candidaturas, as pré-candidaturas a deputado estadual, e o PSD todas as candidaturas pré-candidaturas a deputado federal desses dois partidos. E já se comenta que há uma sinalização de que aqueles que migraram para um ou para outro por conta dessa fusão cruzada, posteriormente eles vão trocar de partido e voltar
para a sua legenda de origem. Gostaria de saber do senhor se isso é possível, se há um prazo para a troca de partido após um parlamentar ser eleito e se o senhor já tinha visto algum caso similar a esse aqui do Piauí, essa fusão cruzada entre dois partidos. Francis, a gente pode perceber que em 2020, com o fim da coligação proporcional, o que aconteceu? Aconteceu que os candidatos a vereadores se concentraram em pouquíssimos partidos, por conta do fundo eleitoral que estava a vir para esses partidos maiores. E o que está acontecendo agora na eleição estadual? Está acontecendo o mesmo, só que com a inovação da federação partidária. E quanto a esse movimento estratégico feito aqui no Piauí, é importante a gente se registrar que é um movimento legal. Não há qualquer óbice na justiça quanto a essa movimentação. Isso também está sendo feito em outros estados. Mas o que é importante a gente esclarecer é que esses deputados eleitos por esses partidos, eles não vão poder mudar de partido novamente. Eles só vão poder mudar de partido em uma janela partidária que só vai aparecer daqui a 4 anos. Ou seja, só vai aparecer no último ano de mandato eletivo deles, que é aquela janela partidária por 30 dias. Nem a janela partidária daqui a 2 anos, que vai surgir para os vereadores, eles vão poder utilizá-la. Da mesma maneira que os vereadores não puderam utilizar agora esta, que é a voltada para os deputados estaduais e federais. E um ponto importante é que um dos motivos que a Justiça Eleitoral está autorizando a mudança de partido é quando da realização de federação partidária. Ou seja, se eu sou de um partido A, fui eleito por esse partido A, e esse partido A, no meio do meu mandato eletivo, fez uma federação com o partido B. Isso o que ocorre? Isso a Justiça Eleitoral está entendendo que, nestes casos, esse eleito pelo partido A pode mudar para o partido C, porque com a fusão com o partido B, há uma mudança de estatuto e há uma mudança de diretriz, de ideologia partidária. E isso é justificativa legal para que ele possa fazer essa mudança. E nós temos casos concretos disso aqui no Piauí. Partidos que participaram de federação partidária e o vereador pôde mudar de partido autorizado pela Justiça Eleitoral por conta dessa fusão. Olha, doutor, a gente está no momento de pré-campanha e as reuniões acontecem, os eventos acontecem, a gente tem uma sensação de que é campanha, mas tem que chamar de pré-campanha. O que pode, afinal de contas, e o que não pode fazer nesse momento de pré-campanha? Está sendo muito interessante, a gente recebe muito vídeo, muita foto também. Antes desses eventos de pré-campanha, a gente é muito questionado, o que pode, o que não pode. A gente precisa lembrar que o evento de pré-campanha, ele é autorizado. O que ele não pode fazer, o pré-candidato? Ele não pode pedir voto, ele não pode fazer um material de campanha, antecipando o seu número, o seu slogan. Isso ele não pode fazer. O que ele pode fazer nesses eventos de pré-campanha? Ele pode usar o partido, ele pode usar a ideologia do partido, ele pode falar da sua história de vida, ele pode falar das suas propostas, mas ele tem que esquecer a palavra voto. Por quê? Porque ele só pode pedir voto na campanha. E essa campanha ela só começa após a convenção partidária. E a convenção partidária ela é exatamente para isso, para ela determinar qual vai ser o nome da urna, qual vai ser o número do candidato e se aquele pré-candidato vai ser candidato pelo partido ou por aquela federação partidária. Então, antes disso, ele pode fazer eventos? Pode. O que é que o pré-candidato também tem que ter cuidado? Com um suposto abuso de poder econômico. Mas o que a gente está vivenciando e a gente está vendo hoje no Piauí são eventos, mas são eventos em conjunto. Tanto os candidatos que estão se apresentando, eles estão se apresentando juntamente com outros pré-candidatos. E por isso que está tendo essa participação popular muito ativa. Mas se você notar, pelo menos até o momento, as fotos, os vídeos que eu recebi, são basicamente de partidos políticos, de apoio ao pré-candidato. Então, ele precisa ter um cuidado para não fazer uma propaganda eleitoral antecipada.
Tá tudo dentro da regra por enquanto. Por enquanto. Tem só uma dúvida aqui de um telespectador nosso, o Lucas. Ele mandou uma mensagem em relação àquela questão da federação partidária, de um parlamentar que está em um desses partidos. Ele questiona mesmo quando é um tema, assim, que boa parte da população se manifesta contra, o parlamentar não pode também se posicionar contra o indicativo da federação, pode incorrer de uma infidelidade partidária, nesse caso, se ele votar contra, ou se posicionar contra uma determinada matéria? O questionamento do Lucas ele é bem importante, até por conta do caso do Tiririca, que a gente está vivenciando um pouco agora, uma disputa por número, e aí foi exposto as votações dele contra o governo, e ele faz parte do partido do presidente da República. A maioria dos estatutos partidários, Francis, Ananias e Lucas, eles delimitam isso. Se não seguir a orientação do partido junto às votações nas casas legislativas, isso pode ser entendido, sim, como infidelidade partidária, e o partido pode expulsar aquele deputado ou senador do seu partido, mas também pode, dependendo da gravidade do ato, se ele expor isto, se ele faltar com decoro, e se ele violar flagrantemente o estatuto do partido, pode, pedindo voto para outro partido ou apoiando outro partido, isso pode ser entendido como infidelidade partidária, e esse detentor de mandato pode perder o seu mandato eletivo. Tá certo, então. Eu quero agradecer ao Dr. Welson Oliveira, advogado eleitoral, professor, escritor, mestre em Direito Público, doutorando em Direito e presidente da Comissão de Relacionamento da OAB com o TCE, por essa entrevista muito esclarecedora. Quanto mais a gente conversa sobre legislação eleitoral, a gente entrevista, a gente escuta, a gente se conhece mais, porque sempre tem uma novidade. Esse pleito está repleto de novidades e foi muito esclarecedor a sua entrevista hoje aqui. Muito obrigado, doutor Welson. Ananias, você é um colega advogado, eu agradeço pelas palavras. A gente está à disposição, e Francis, Ananias, ao Lucas que participou aí, esse ano é um ano animado. Esse é um ano animado para o direito eleitoral, e a gente está aqui à disposição exatamente para ajudá-los no que for necessário. Um grande abraço a todos. Nós Obrigado. Vamos explorar aí o senhor. Vamos conversar mais vezes, com certeza. Mais vezes. Estamos à disposição, viu, gente? Um abraço. Um abraço, obrigado, doutor Welson Oliveira. Esse foi o quadro Seu Direito.